Meu pet morreu para um novo recomeço. Existe um momento muito particular que acontece quando um pet morre. A casa continua a mesma. Os móveis estão no mesmo lugar. A rotina do dia segue acontecendo, mas algo mudou. Quem já passou por isso percebe quase imediatamente. O silêncio da casa parece diferente, o ambiente parece mais vazio, e pequenas coisas que antes eram apenas parte do cotidiano passam a carregar um peso emocional enorme. A caminha onde ele costumava dormir, o brinquedo esquecido em um canto da sala, o lugar onde ele sempre se deitava quando queria ficar perto de você. De repente, essas coisas deixam de ser apenas objetos. Elas se tornam lembranças. Às vezes, basta olhar para um desses lugares e uma memória surge com força. Uma cena simples, um momento comum. Talvez ele correndo quando ouvia o barulho da chave na porta. Talvez aquele hábito que ele tinha de esperar você chegar, ou aquele jeito silencioso de simplesmente ficar perto. E então, uma sensação começa a crescer dentro do coração. Uma mistura de saudade, tristeza e uma pergunta difícil de responder. Porque quando alguém diz, meu pet morreu, essa frase parece simples, mas para quem viveu essa experiência, ela carrega muito mais do que a perda de um animal. Ela carrega a sensação de que um pedaço importante da própria vida foi embora. Quem nunca teve um animal pode até imaginar que se trata apenas de um hábito que acabou. Mas quem conviveu com um pet sabe que a relação vai muito além disso. Os animais participam da vida da gente de uma maneira silenciosa, mas muito real. Eles estão presentes nos momentos de alegria. Estão ao nosso lado quando voltamos cansados. Muitas vezes são companhia em dias difíceis. E sem perceber, ao longo do tempo, algo começa a se formar. Um vínculo feito de convivência, de cuidado, de presença constante. Um vínculo que não precisa de palavras. Por isso, quando um pet parte, a dor que surge não vem apenas da ausência física. Ela vem de uma pergunta que aparece quase automaticamente dentro da mente de muitas pessoas. O que aconteceu com aquele amor? Será que ele simplesmente desapareceu? Será que aquele vínculo que existia entre você e seu pet terminou no momento em que o corpo dele deixou de existir? Essa dúvida é muito mais comum do que parece. Muitas pessoas passam dias se perguntando se fizeram tudo o que podiam. Algumas sentem culpa, outras tentam entender se o pet sofreu, e existe uma pergunta que muitas vezes surge em silêncio, sem que a pessoa tenha coragem de dizer em voz alta. Será que acabou? Será que aquela conexão que existia entre vocês foi interrompida para sempre? Porque quem já viveu essa experiência sabe que o amor por um pet não parece algo pequeno. Ele parece verdadeiro, profundo, vivo, e exatamente por isso, muitas pessoas começam a buscar respostas. Algumas procuram explicações na ciência, outras buscam respostas na espiritualidade, outras ainda procuram relatos de pessoas que passaram pela mesma experiência. E ao fazer essa busca, muita gente descobre algo interessante. Existem diferentes ideias sobre o que acontece com os animais depois da morte. Alguns acreditam que os pets simplesmente deixam de existir. Outros defendem que eles seguem algum tipo de jornada espiritual. E existem também tradições espiritualistas que afirmam que os animais possuem consciência e continuam existindo em outras dimensões da vida. Mas no meio de todas essas explicações, existe uma questão que quase nunca recebe atenção suficiente. Uma pergunta simples, mas muito profunda. O que acontece com o vínculo entre o tutor e o pet? Será que o amor que existia desaparece? Ou será que ele continua existindo de alguma forma? Porque talvez, quando dizemos meu pet morreu, o que realmente aconteceu não foi exatamente o fim de tudo. Talvez tenha sido apenas uma mudança na forma de presença, uma mudança que ainda não conseguimos compreender completamente. E para entender isso melhor,
precisamos olhar com mais atenção para algo que muitas pessoas comentam quando falam sobre a espiritualidade dos animais. O que realmente acontece com os pets depois que deixam o corpo físico? E será que a história deles realmente termina ali? Depois que um pet parte, muitas pessoas começam a procurar respostas. Isso acontece quase automaticamente. Quando sentimos uma perda profunda, a mente tenta entender o que aconteceu e o coração tenta encontrar algum tipo de consolo. É por isso que tantas pessoas, depois da morte de um animal de estimação, acabam buscando explicações. Elas assistem vídeos, leem relatos, procuram experiências de outras pessoas que passaram pela mesma situação. E ao fazer essa busca, começam a aparecer diferentes ideias sobre o que acontece com os animais depois da morte. Alguns conteúdos falam sobre o momento da passagem. Explicam que, assim como acontece com os seres humanos, a consciência do animal não desapareceria simplesmente no instante em que o corpo deixa de funcionar. Segundo algumas visões espiritualistas, existe um processo de transição, um período em que o animal se desprende da experiência física e começa a se adaptar a uma outra dimensão da existência. Outros vídeos falam sobre a possibilidade de reencarnação dos animais. De acordo com determinadas linhas espirituais, os pets também fazem parte de um processo de evolução da consciência. Assim como os seres humanos passam por diferentes experiências ao longo da existência, os animais também estariam aprendendo, evoluindo e desenvolvendo aspectos da própria consciência. Dentro dessa visão, alguns pets poderiam retornar ao mundo físico em novas experiências. É por isso que muitas pessoas acreditam ter reencontrado seus animais em outras fases da vida. Existem relatos curiosos de pessoas que dizem reconhecer gestos, comportamentos ou até mesmo certas características emocionais em novos animais que chegam depois da perda de um pet muito querido. Essas histórias podem parecer apenas coincidências para algumas pessoas, mas para outras elas trazem conforto. Elas sugerem que a história não termina completamente com a morte. Além dessas ideias, existem também relatos espiritualistas que afirmam que muitos animais permanecem um período no plano espiritual antes de seguir para uma nova etapa da jornada. Seria como um momento de adaptação, um tempo necessário para que a consciência do animal se reorganize depois da experiência física. Essas explicações podem ajudar quem está vivendo o luto. Elas mostram que talvez a morte não seja simplesmente um desaparecimento absoluto. Talvez seja apenas uma transição, uma mudança de estado. Mas mesmo quando essas ideias são apresentadas, existe uma pergunta que quase sempre fica no ar. Uma pergunta simples, mas profundamente importante. O que acontece com o vínculo entre o tutor e o pet? Porque para quem viveu essa relação de perto, o que realmente marca o coração não é apenas a ideia de que o animal seguiu algum tipo de jornada espiritual. O que pesa é a sensação de separação. É a impressão de que aquele companheiro que esteve presente durante tantos momentos simplesmente desapareceu da sua vida. E essa sensação é muito compreensível. Afinal, quem convive com um pet por anos constrói uma relação muito real. Os animais acompanham rotinas, participam da vida da família, estão presentes em momentos felizes e também em momentos difíceis. Eles percebem o nosso humor, respondem ao nosso carinho, criam hábitos que se tornam parte da própria dinâmica da casa. Por isso, quando um pet parte, não parece que apenas um animal se foi. Parece que uma presença importante desapareceu. E é exatamente nesse ponto que começa uma reflexão ainda mais profunda. Se os animais possuem consciência, se a vida continua em outras dimensões, se a existência não se limita apenas ao corpo físico, então talvez exista algo maior acontecendo. Talvez a história entre um tutor e um pet não termine no momento da despedida física.
Talvez aquela relação construída com carinho, convivência e afeto tenha criado algo que vai além da matéria, algo que permanece registrado na própria consciência. Diversas correntes espiritualistas defendem que os vínculos verdadeiros não desaparecem com a morte. Eles continuam existindo como laços energéticos e emocionais. Laços que foram formados ao longo da convivência. Laços que nasceram da confiança, da presença e do amor. Quando olhamos para a relação entre humanos e animais com essa perspectiva, começamos a perceber algo muito interessante. Talvez a morte do pet não seja apenas um momento de despedida. Talvez seja também o início de uma nova etapa da jornada daquele ser. Uma etapa que acontece em um plano que não conseguimos enxergar com os olhos físicos, mas que continua fazendo parte da grande dinâmica da vida. E é justamente aqui que surge uma possibilidade que poucas pessoas consideram. Se a consciência do animal continua existindo, se o amor que existia entre vocês foi real, então talvez o seu pet não esteja simplesmente ausente, talvez ele esteja vivendo um novo momento da própria jornada. Um momento diferente. Um momento que pode representar algo que o nosso olhar humano nem sempre consegue imaginar. Talvez, para muitos animais, a morte não seja apenas um fim. Talvez seja um novo recomeço. Mas o que realmente poderia significar esse novo recomeço para um animal no plano espiritual? Será que alguns pets simplesmente aguardam uma nova encarnação? Ou será que, mesmo depois da morte, alguns deles continuam tendo um papel ativo no mundo espiritual? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Quando começamos a olhar para a espiritualidade dos animais com mais atenção, uma percepção muito interessante começa a surgir. A ideia de que a morte não representa necessariamente o fim da jornada daquele ser. Para muitas tradições espiritualistas, o corpo físico é apenas uma etapa da experiência da consciência. Assim como acontece com os seres humanos, a vida não se limita apenas à dimensão material. Ela continua existindo em outras dimensões da realidade, onde a consciência segue seu próprio processo de evolução. E quando pensamos nisso com calma, começamos a perceber algo que pode transformar completamente a forma como enxergamos a perda de um pet. Talvez aquele momento que parece apenas uma despedida seja, na verdade, uma transição, uma mudança de plano. Uma mudança de forma de existência. E é justamente aqui que começa a surgir uma visão muito mais profunda sobre o que pode acontecer com muitos animais depois que deixam o corpo físico. Diversos relatos espiritualistas descrevem que os animais não ficam simplesmente vagando ou aguardando indefinidamente uma nova encarnação. Muitos deles continuam ativos no plano espiritual. Assim como existem equipes espirituais que auxiliam consciências humanas em processos de acolhimento, orientação e resgate, existem também descrições que mencionam a presença de animais colaborando nessas atividades. Para algumas pessoas, essa ideia pode parecer surpreendente. Mas dentro de muitas correntes espiritualistas, os animais são vistos como consciências extremamente sensíveis, capazes de colaborar com tarefas importantes no mundo espiritual. Alguns relatos descrevem animais auxiliando em trabalhos de acolhimento. Outros mencionam animais acompanhando equipes espirituais em regiões mais densas do plano espiritual, ajudando em processos de resgate de consciências que ainda estão presas a estados de sofrimento. Em determinadas descrições espiritualistas, esses animais são vistos como presenças extremamente importantes nesses ambientes. Eles transmitem calma, segurança, confiança e muitas vezes ajudam a suavizar o sofrimento de consciências que estão passando por momentos difíceis. A sensibilidade natural dos animais, que já percebemos aqui no mundo físico, parece continuar existindo também no plano espiritual.
Quem convive com um pet sabe exatamente do que estamos falando. Os animais percebem emoções de uma forma muito direta. Eles sentem quando estamos tristes, se aproximam quando percebem que algo não está bem, demonstram carinho de maneiras simples, mas extremamente sinceras. E segundo muitas descrições espiritualistas, essa capacidade de perceber e transmitir energia emocional continua existindo mesmo depois da morte física. Por isso, em algumas tradições espirituais, os animais são considerados colaboradores naturais em determinadas tarefas espirituais. Eles ajudam a trazer equilíbrio para ambientes carregados, ajudam a transmitir serenidade e muitas vezes atuam como presenças que facilitam processos de acolhimento e proteção. Isso significa que, para muitos animais, a morte não representa apenas o fim de uma etapa. Pode representar também o início de uma nova forma de atuação, um novo recomeço. Um recomeço em um ambiente onde a consciência continua existindo e onde o amor, o vínculo e a sensibilidade que eles desenvolveram ao longo da convivência com os humanos continuam tendo valor. Mas existe algo ainda mais importante dentro dessa reflexão. Se os animais continuam existindo, se a consciência deles segue sua jornada, então o vínculo que existia entre você e o seu pet não desaparece simplesmente. Porque vínculos verdadeiros não são criados apenas pelo corpo físico. Eles nascem da convivência, do carinho, da troca emocional que acontece ao longo do tempo, e tudo aquilo que é vivido de forma sincera deixa registros profundos na própria consciência. Cada momento de cuidado, cada gesto de carinho, cada instante de presença compartilhada, tudo isso constrói um laço que vai além da matéria. Por isso, quando alguém diz, "Meu pet morreu", talvez essa frase não represente exatamente um fim. Talvez represente apenas o encerramento de uma etapa daquela história, a história daquele encontro. Porque o amor que existia entre vocês não se dissolve com a morte. Ele permanece como um vínculo real, um vínculo que continua existindo além da matéria. E quando olhamos para tudo isso com mais calma, começamos a perceber algo muito importante. Talvez a morte do seu pet não tenha sido apenas uma despedida. Talvez tenha sido também o começo de uma nova fase da jornada dele. Uma fase que nossos olhos ainda não conseguem enxergar completamente, mas que continua fazendo parte da grande dinâmica da vida. E quando compreendemos isso, algo começa a mudar dentro de nós. A dor não desaparece imediatamente. A saudade continua existindo, mas surge uma nova forma de olhar para a história que foi vivida. Uma forma que abre espaço para algo muito importante, esperança. Porque se a consciência continua existindo, se o amor permanece como vínculo, então talvez essa história ainda não tenha terminado. Talvez ela esteja apenas seguindo um caminho que ainda não conseguimos ver com os olhos. Quando começamos a olhar para a morte de um pet sob essa perspectiva mais ampla, algo dentro de nós começa lentamente a se transformar. A dor da perda continua existindo, a saudade também. Afinal, quem conviveu com um animal por anos sabe que a ausência física deixa um espaço real na vida. A casa parece diferente. Os hábitos mudam. Certos momentos do dia ficam estranhos. Talvez o horário em que ele sempre esperava pela comida. Talvez aquele momento em que ele costumava se aproximar para pedir carinho. Talvez o instante em que ele vinha correndo quando você chegava em casa. Pequenas cenas que faziam parte da rotina e que de repente deixam de acontecer. E é justamente nesses momentos que muitas pessoas sentem o peso da despedida. A sensação de que algo muito importante se foi. Mas quando começamos a refletir sobre a continuidade da consciência, uma nova forma de olhar para essa experiência começa a surgir. A despedida deixa de parecer um fim absoluto. Ela passa a ser vista como uma transição, uma mudança na forma de presença.
Porque se a consciência continua existindo, se a vida não termina simplesmente com o corpo físico, então aquele ser que caminhou ao seu lado durante tantos momentos não desapareceu da existência. Ele apenas seguiu adiante em sua própria jornada. E quando pensamos nisso com calma, começamos a perceber algo muito importante. Talvez o amor entre tutor e pet nunca tenha sido apenas um momento passageiro. Talvez ele faça parte de algo muito maior, algo que conecta consciências ao longo de diferentes experiências da vida. Quando convivemos com um animal por anos, criamos uma relação baseada em cuidado, presença e confiança. Esse tipo de vínculo não é superficial. Ele se constrói dia após dia, nos pequenos gestos, nos momentos simples, na forma como aquele animal se torna parte da história da nossa própria vida. Por isso, quando o corpo físico deixa de existir, aquilo que foi construído emocionalmente não desaparece simplesmente. Ele permanece registrado na consciência, permanece como memória, permanece como sentimento, permanece como vínculo. E muitas tradições espiritualistas afirmam que vínculos verdadeiros continuam existindo mesmo quando as experiências físicas chegam ao fim. Porque a consciência continua existindo. E tudo aquilo que foi vivido com sinceridade permanece fazendo parte da história espiritual de cada ser. É por isso que muitas pessoas relatam algo curioso depois da morte de um pet. Mesmo sentindo saudade, elas também sentem gratidão. Gratidão por tudo que foi vivido, por todos os momentos compartilhados, pelas pequenas alegrias do dia a dia, pela companhia silenciosa que tantas vezes trouxe conforto. Porque os animais têm uma capacidade muito especial de tocar a nossa vida. Eles nos ensinam sobre presença, nos ensinam sobre lealdade, nos ensinam sobre amor sem expectativa. E muitas vezes fazem isso de uma forma tão natural que só percebemos a profundidade desse vínculo quando eles partem. Mas quando olhamos para a jornada espiritual com mais atenção, começamos a compreender algo que traz uma nova forma de paz. Talvez esses encontros não aconteçam por acaso. Talvez façam parte de uma dinâmica maior da própria vida. Uma dinâmica em que consciências se encontram, convivem, aprendem umas com as outras e seguem suas jornadas evolutivas. E dentro dessa perspectiva, a morte não precisa ser vista apenas como separação. Ela pode ser compreendida como mudança de etapa, uma mudança na forma de experiência. Talvez aquele pequeno companheiro que caminhou ao seu lado durante tantos momentos esteja agora vivendo uma nova fase da própria jornada. Uma fase diferente. Uma fase que nossos olhos ainda não conseguem enxergar, mas que continua fazendo parte da grande dinâmica da vida. Talvez ele esteja em um ambiente de aprendizado. Talvez esteja se preparando para novas experiências. Talvez esteja colaborando de alguma forma no plano espiritual. E talvez, em algum momento dessa grande jornada da consciência, novos encontros ainda estejam esperando por vocês. Porque quando o vínculo entre duas consciências é construído com amor verdadeiro, ele não desaparece simplesmente, ele permanece, mesmo quando os caminhos parecem se separar por algum tempo. Por isso, talvez quando alguém diz, "Meu pet morreu", essa frase não represente exatamente o fim de uma história. Talvez represente apenas o encerramento de um capítulo, porque a jornada da consciência continua, e o amor que foi vivido também. Talvez aquilo que hoje parece apenas uma despedida seja, na verdade, o início de um novo momento na história daquele ser. Um novo recomeço. Um recomeço em um plano onde a vida continua acontecendo de formas que ainda estamos aprendendo a compreender. E quando olhamos para a perda com essa compreensão, algo começa a mudar dentro de nós. A dor não desaparece de um dia para o outro. A saudade continua existindo. Mas junto com ela surge algo muito importante:
serenidade. A serenidade de saber que aquele amor que existiu foi real, que tudo aquilo que foi vivido deixou marcas eternas na história da sua própria consciência e que vínculos verdadeiros não desaparecem. Eles continuam existindo. Porque aquilo que é construído com amor não pertence apenas ao mundo físico, pertence também à história espiritual da vida. E talvez, em algum momento dessa grande jornada da existência, muitos reencontros ainda estejam esperando por nós. Aqui falamos sobre a espiritualidade dos animais e explicamos com profundidade o que acontece com o pet após a morte. Falamos sobre consciência, sobre energia, sobre continuidade. Este não é apenas um canal, é um espaço de compreensão. Se você deseja entender o vínculo espiritual entre pets e tutores de forma madura e consciente, permaneça, inscreva-se, acompanhe os próximos conteúdos e faça parte dessa comunidade que reconhece que os animais não são menores que o ser humano, apenas cumprem uma missão diferente dentro da mesma consciência universal. Se essa mensagem fez sentido para você, se algo aqui tocou mais fundo, se inscrever é a forma de continuar essa jornada comigo. E se você quiser apoiar o canal de maneira direta, o botão "Valeu demais" está aqui abaixo. Ele ajuda esse trabalho a continuar alcançando mais pessoas. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, despertar e entendimento sobre o que acontece com o pet após a morte. Até lá!